Boa noite. Nosso programa essa semana, programa Gestão aqui da TV Univates, vamos conversar um pouco sobre a área da informação, principalmente todos esses processos de sistema de informação que são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Para tanto, nós vamos conversar com o presidente da Cooperativa de Soluções Livres Limitada, aqui de Lajeado, a Solis, Armando Tafarel Neto. Boa noite, Armando. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Bem, ótimo, obrigado. Tafarel, é o seguinte, até para a gente começar um pouquinho, nosso programa tem essas características, né, de conhecer um pouco os entrevistados. Fala um pouquinho da tua história, como é que tu tornou presidente, né, da Cooperativa de Soluções Livres, a Solis, aqui de Lajeado. Bom, vou começar um pouquinho antes. Então, eu sou natural lá de Fontoura Xavier e eu vim para Lajeado em 97, estudar, fazer a 8ª série ainda, depois do 2º grau, e acabei ficando por aqui. Entrei na Univates, né, em 2001, junto com o início dos cursos de engenharia, fazendo engenharia da computação. E a partir desse momento, então, eu comecei a ter alguma identificação com a Univates, que acabou virando uma identificação com a Solis, né. Então, eu fui bolsista da Univates no projeto de iniciação científica. Daí, por um tempo, eu fui monitor de laboratório de informática e logo em seguida eu fui contratado pela Solis, né, ainda como estagiário, então, para a área de administração de redes, essas coisas. Assim. Normalmente o profissional da área da informação tem essa característica, né? Vai escovar bits lá no início, né? Isso, vai exatamente. Fazer a base, vai ser monitor de laboratório, vai se envolver com as coisas mais básicas. Isso é muito importante, é importante para a formação do profissional, para chegar, no teu caso, a presidente de uma organização que já tem 40 colaboradores? Com certeza. E até dentro dessa trajetória, explicando a tua pergunta, dentro da Solis eu ainda passei por todas as áreas da empresa, né? Então a empresa ela tem 2 áreas, eu comecei dentro de uma área, depois de alguns anos fui para outra área e depois fui então me tornando, subindo, né? Me tornando coordenador de projeto, até virar, no caso, o diretor da empresa, né? E isso me dá uma base muito boa hoje para conhecer a empresa como um todo, né? Então eu conheço todas as funções das pessoas, as dificuldades que eles têm, eu conheço a realidade deles, né? E isso me dá muito mais elementos para, digamos assim, gerir a empresa de uma maneira bem mais eficiente, né? Com certeza isso faz, digamos assim, ter essa base ajuda muito para que a gente seja um gestor mais qualificado. Né? O que é a Solis, para quem não conhece? Quais são as características básicas da Solis, de uma forma bem Bom, a simples? Solis, a constituição jurídica, então, ela é uma cooperativa, né, formada nesse modelo, e ela é uma empresa composta por pessoas que praticamente trabalham com o intelecto humano, né? Ela, digamos assim, comercializa o seu serviço. Então, a gente disponibiliza o nosso tempo, né, mediante algum trabalho. E a gente, então, é uma empresa de tecnologia, a gente só trabalha com essa área de tecnologia, a gente praticamente não tem custo nenhum com matéria-prima, nada. Então, nosso intelecto, toda a nossa produção vem do intelecto das pessoas, né? A partir disso, a gente produz conhecimento. Esse conhecimento que a gente produz, ele fica disponível para a sociedade. Então, tudo que a gente produz é baseado na questão do software livre, né? Então, fica tudo à disposição. E a gente, no caso, digamos assim, se sustenta cobrando para que a gente dê alguma consultoria nessa área, apoie em alguma implantação, faça alguma adaptação de algum sistema, possa tirar uma dúvida de alguém, ajudar uma empresa a implantar um processo, adquirir algum software. Então, a gente basicamente varia dentro dessa área aí. Uhum. Bem, para que a gente possa entender um pouco mais como é a Solis, vamos à nossa reportagem e vamos dar uma olhadinha e conhecer a estrutura interna da Solis, entendendo como que ela funciona. Vamos dar uma olhada na nossa reportagem, então, depois a gente volta para entender um pouco mais como é que funciona essa questão de software livre, como é que funciona essa questão de cooperados, né, os serviços de atendimento na área de prestação de processos digitais. Vamos para a nossa reportagem. A Solis, Cooperativa de Soluções Livres, é uma empresa de serviços formada no início de 2003 com o apoio da Univates. Originada a partir do Centro de Processamento de Dados, é composta por um grupo de alunos, professores e ex-funcionários da instituição. A Solis implementa e desenvolve soluções tecnológicas livres para os mais variados setores da academia, indústria, comércio e serviços. O foco principal da cooperativa na área de software é o mercado de ensino, onde atende principalmente instituições de ensino superior, públicas e privadas. Em termos de desenvolvimento,
nós trabalhamos com soluções para bibliotecas. Então, um produto chamado Guinoteca, ele é utilizado a nível de Brasil. E na área de gestão acadêmica, nós desenvolvemos um produto chamado SolidGE, que é focado na gestão acadêmica e financeira de instituições de ensino superior. Talvez o que mais chama a atenção do mercado é o tipo de licenciamento. Nós desenvolvemos somente soluções em software livre, então isso possibilita com que o usuário tenha liberdade para evoluir a solução em conjunto conosco, né? São sistemas totalmente web, isso quer dizer que a infraestrutura da instituição ela pode se otimizar em relação a recursos de equipamentos, né? E é uma linguagem muito moderna, né? Então, quando tu fala em sistemas totalmente web, tu está falando em sistemas prontos para os próximos 10, 20 anos. A Solis criou e mantém um sistema de automação de bibliotecas, de pequenas e simples até grandes e complexas. Nós temos uma equipe altamente qualificada, temos dezenas de engenheiros e profissionais com graduação na área de software e um core na área de ensino bastante forte, então são 12 anos de experiência com ensino e foco na área. Isso acaba trazendo um diferencial porque a resposta é que a gente entende o ambiente do cliente quando a gente está chegando. Bem, depois de assistir a nossa reportagem, vamos para o nosso primeiro intervalo e depois a gente volta para falar um pouco mais com o Tafarel sobre essa questão de como se gerencia a Solis. Até depois. Bem, de volta ao nosso programa Gestão dessa semana, recebendo o Tafarel, né, Armando Tafarel Neto, presidente da Cooperativa de Soluções Livres Limitada, a Solis, aqui de Lajeado, que nasceu aqui dentro da Univates. Quando eu era coordenador de curso de análise de sistemas, eu vi todo o processo de nascimento, né, da Solis, e hoje se tornou uma empresa que é uma referência não só no Rio Grande do Sul, no Brasil e até fora, em soluções principalmente para a área de gestão universitária. Tafarel, como é que funciona coordenar tantos cérebros? Brigas de ego, discussões muitas vezes, não, eu sei, tu não sabe, aquela coisa que a gente sabe que lidar com pessoas com um nível intelectual, digamos, mais alto, né, até pela própria formação, o pessoal tem graduação em diversas áreas, principalmente áreas técnicas, pós-graduação, fizeram cursos no Brasil, no exterior, tem contatos com empresas de tudo quanto é lugar, né, e organizações diversas. Como é lidar com esse povo? Bom, a primeira resposta é que é difícil, né? Mas assim, a gente tem que, digamos assim, ter uma proximidade muito grande com as pessoas auxilia muito nisso, né? Então, digamos assim, ter uma conversa recorrente, deixar as pessoas terem liberdade para falar o que elas pensam. Digamos assim, isso vai fazer com que elas não canalizem e não, digamos assim, concentrem muita informação para quando ela estourar, ela vir com algo muito forte, né? Como é que gerenciar fazer um projeto? Porque a gente sabe que projeto já é difícil. E projeto onde é que basicamente é conhecimento intelectual, muitas vezes há conflitos. Como mediar isso tudo? Sim, isso na verdade, a empresa para conseguir fazer isso de uma maneira correta, ela precisa ter, assim, digamos assim, funções bem definidas, né? Então ela precisa ter papéis e as pessoas lá dentro desses papéis têm que, digamos assim, cumprir as suas atividades, né? E quando acontece essas questões de... Pode dar algum exemplo, sim, para nós? Assim, não citando nomes, é claro. Não, claro, exemplo é que, por exemplo, a gente tem lá uma equipe que trabalha com clientes e uma equipe que desenvolve os produtos internamente, né? Então, essa equipe que atende o cliente é ela que vai, digamos assim, receber a demanda. Depois, quando essa demanda entrar, digamos assim, para tomar forma, vai haver um debate de ideias, digamos assim, com a equipe dizendo se pode ser feito, se não pode, em que situação. E esse tipo de situação geralmente gera algum conflito. Então, entender o que o cliente está querendo é muito complexo, né? Entender isso e, digamos assim, transformar aquilo em algo, seja um software, seja um produto, seja um processo, é muito mais complexo, né? Isso geralmente envolve intelectos, pessoas com opiniões fortes, bem embasadas, né? Então, é muito importante que cada um, digamos assim, tenha o seu limite, né? Que a pessoa que tem contato com o cliente entenda bem aquilo, depois repasse para outra equipe, a outra equipe tem os papéis dentro,
Por exemplo, tem analistas de produto, que são pessoas que são especializadas em avaliar demandas, verificar se elas são coerentes, verificar a viabilidade daquilo dentro do conjunto todo, ver se aquilo seria útil para outro cliente também, para a evolução do produto como um todo, da própria empresa em si, ver se aquilo é viável ou não. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma demanda vir e a área técnica dizer que aquilo não é viável. Então, aquilo teria que se voltar, renegociar com o cliente, ver uma outra forma de fazer aquilo. Então, digamos assim, transformar o mundo real no mundo informatizado é algo muito complexo, né? E geralmente todo o estresse está em torno disso, né? As pessoas têm muita urgência, né? O cliente, hoje em dia a pessoa tem muita sensação de urgência, é tudo para ontem, né? Infelizmente a gente não consegue fazer tudo na velocidade que as pessoas querem, né? E aí tem uma coisa que você colocou no bloco anterior, a questão do software livre. Eu me lembro a polêmica que deu quando surgiu e as discussões que eram muito mais ideológicas no primeiro momento, e hoje a gente sabe que entrou bem na questão do aspecto comercial. Mas eu tenho, lá do software livre, eu trago muito a ideia de trabalhos colaborativos, que hoje no mundo todo se tornou uma grande opção. E o software livre me parece que vem bem ao encontro disso, né? Ele tem essa característica de colaboração, por ser fonte aberta, né? E tudo. Poderia falar um pouquinho dessa evolução que o software livre teve nos últimos anos e que faz parte do nosso dia a dia? A gente nem nota, mas ele está em praticamente todos os lugares. Está em tudo, né? No celular, está na internet, está em tudo. Bom, na verdade, isso está virando uma tendência até mesmo para as empresas de software proprietário, né? Elas estão criando uma tendência de ou liberarem seus códigos-fontes ou pelo menos uma parte deles, porque cada vez está mais provado que a grande valor da empresa não é, digamos assim, o conhecimento técnico, e sim o conhecimento de negócio, né? Então, isso é o que realmente tem valor no mercado, é o que aquela empresa entende do negócio e consegue agregar para aquele cliente, né? Mas assim, dando exemplos assim da área de software livre, por exemplo, a gente tem uma característica de dar uma liberdade muito grande para o nosso cliente. Então, digamos assim, muitas empresas fornecem para o cliente um casamento, em que tu depende de ter uma licença com um pagamento eterno ou aquilo vai deixar de funcionar, né? E também a empresa não tem condições de fazer algum ajuste caso ela tenha uma necessidade. É diferente do nosso modelo de negócio, né? Que a gente entrega um negócio que é totalmente aberto. Então, por exemplo, a gente tem casos de clientes que desenvolvem coisas específicas para eles. A gente continua mantendo o produto central e, digamos assim, a gente treina a equipe daquela universidade, por exemplo, para que ela desenvolva algo acessório que ela precisa daquilo. E se um dia a Solids deixar de existir, ou a Solids não puder mais prestar suporte, ou ficar inviável financeiramente, ela tem condições de absorver aquele conhecimento e continuar tocando o negócio, né? Então, para a empresa que está contratando esse tipo de serviço, ela tem uma vantagem porque o conhecimento está à disposição dela, né? É uma grande vantagem que a empresa consegue nesse sentido. E, obviamente, isso vai influenciar de uma maneira geral no mercado, porque é uma tendência. Em relação à questão que envolve o software livre, que você comentou, a independência que a empresa tem, né, a partir do momento que ela contrata esse fornecedor e ela tem liberdade depois de construir o seu expertise, seu conhecimento interno, isso auxilia bastante esse cliente a comprar, então, o software. Mas quais são os segmentos hoje que a Solids trabalha? Qual é a área de gestão acadêmica? O que mais? Aonde a Solids atua? Bom, a Solids hoje tem 2 focos de trabalho bem definidos, né? Um é na área de sistemas, com gestão acadêmica e bibliotecas, e também na área de infraestrutura de TI, que seria num nível mais avançado de TI, onde essa área, digamos assim, trabalha com segurança de sistemas, intercomunicação, essas coisas. Essa área apoia a área de sistemas, mas ela também é autônoma, ela também consegue atender clientes de outras áreas, não só da área de ensino, né? Então, com essa equipe, a gente tem uma atuação mais regional, clientes dentro do estado, e na área de sistemas, a gente tem uma atuação nacional. E o nosso foco hoje é bem direto, né? É gestão acadêmica, principalmente para instituições de nível superior, né? Com foco em graduação. Então, a gente atende também escolas, atende também instituições que prestam cursos livres, assim, de forma avulsa, instituições de pós-graduação especificamente, mas, digamos, o nosso carro-chefe é a gestão acadêmica, né? E hoje a gente não vende só um produto, né? A gente não comercializa o nosso serviço através de um sistema. Hoje a gente já entrega muito mais para o cliente. A gente apoia ele na área de implantação do processo, apoio à definição de características, e essa experiência que a gente tem foi nos dando condições de hoje chegar para uma universidade e ajudar ela a definir
até mesmo formas de cobrança de mensalidade, todo tipo de coisa. Bem, nesse segundo bloco nós vimos então um pouco da gestão da Solis, conhecemos um pouco dessa característica do software livre, do atendimento na área universitária. Vamos para o nosso intervalo e no último bloco vamos conhecer um pouco mais com o Tafarel para onde caminha essa questão da área digital, né? Como está o planejamento estratégico da Solis, o que ela imagina e os processos de expansão que normalmente a organização faz. Vamos para o nosso intervalo. De volta ao nosso programa Gestão dessa noite, hoje recebendo Armando Tafarel Neto, presidente da Cooperativa de Soluções Livres Limitada, a Solis de Lajeado, já foi incubada, já se graduou, voltou de novo aqui para a nossa Tecnovates, né, aqui na Univates, ou seja, uma empresa que tem um laço muito forte com a Univates aqui de Lajeado. Tafarel, planejamento estratégico, para onde caminha a Solis? O que ela vislumbra em termos de tendência, de oportunidades? Esse mercado é um mercado que a gente sabe cada vez mais em expansão. Fala um pouquinho sobre, principalmente a área de vocês, gestão acadêmica, né? Bom, antes de falar do mercado em si, eu queria falar um pouquinho da Solis, né? A gente está, no momento, fazendo uma reestruturação interna, em que a gente tinha digamos assim, um produto chamado Sagu, e esse produto... O que é Sagu? O que é de comer, não? Quase. Exatamente esse é o problema, né? Então, o nome desse produto não passava uma credibilidade suficiente. Mas é uma sigla, né? É uma sigla, significava Sistema Aberto de Gestão Unificado, que foi o nome que a Univates batizou ainda lá em 1999, quando ela começou a desenvolver isso, né? Que foi isso que deu origem à Solis, né? E esse nome vem, até hoje ele nos acompanha ainda, mas a gente está mudando esse nome para, digamos assim, passar uma imagem de uma empresa, digamos assim, mais experiente do que ela é hoje. Então, esse nome ali é um pouco motivo de piada, assim, alguma coisa. Então, a gente rebatizou essa nossa solução como Solis GE, que vem de gestão educacional, né, e colocou o nome da empresa junto. E junto com isso, a gente vem buscando uma maior visibilidade da empresa para fora, digamos assim, para mostrar para o mercado que hoje a gente é uma empresa mais preparada, né? Não só na área de sistemas, mas também que a gente entende do negócio de gestão acadêmica, que a gente consegue apoiar o cliente para que ele consiga evoluir a gestão dessa universidade, né? Então, essa mudança representa isso hoje. E, digamos assim, falando de um planejamento mais curto, né? Hoje, o que a gente está trabalhando é justamente para mostrar para o mercado essa experiência que a gente vem tendo ao longo do tempo, né? E usando essa mudança de nome para, digamos assim, alavancar essa exposição que a gente está buscando no mercado com relação a isso. Quando é que a Solis foi fundada? Qual ano? 2003. 2003. Isso. Ela começou, na verdade, a história começou em 1999, né, quando a Univates começou a desenvolver um módulo de vestibular, né? Começou a usar uma tecnologia nova, totalmente web, no caso, que é acessável pelo navegador, que na época era algo extremamente inovador, assim, né? E hoje é um padrão de mercado, né? E isso que deu origem ao Sagu, na época que a Univates começou a desenvolver. Ela liberou isso como software livre, né? Então isso começou a gerar notícia em todo o país e começou a gerar demanda para que, digamos assim, outras empresas queriam utilizar esse sistema, né? E através de um apoio, então, da Univates, foi fundada a Solis, né? Com o apoio da Univates, da reitoria, de alguns professores também, e de todos os funcionários do CPD na época, né, que era o antigo nome, né, hoje se chama NTI. Mas então foi feita uma força-tarefa para fundar essa empresa para que ela pudesse atender esse mercado que estava demandando essa questão. E aí tem uma coisa que tu coloca que eu acho bem interessante. Nossa região ela tem uma característica de inovação muito forte. E pouca gente sabe que a gente tem muitas coisas criadas na área de tecnologia da informação. E esse é um mercado extremamente de expansão. Quais são as tendências que tu vê hoje para esse mercado? Quer dizer, quais são as novas oportunidades, até para a questão do mercado de gestão acadêmica, né? Pois é, o que a gente está notando é que alguma coisa está mudando muito rápido, assim, mais rápido do que, digamos assim, está perceptível de uma maneira geral para as pessoas, né? Então, existe uma grande tendência, a tendência atual é nuvem, né? Todo mundo fala de nuvem, e junto com essa tendência existe uma coisa chamada software como serviço, que é, digamos assim, eu comprar um sistema que ele fica disponível no navegador
digamos assim, instalado remotamente, que eu simplesmente uso ele através da Se fosse um rede. aplicativo, algo assim? Na verdade, a tendência é que tu não tenha mais nada rodando localmente, né? Nem na tua estrutura física, nem no teu computador, e sim algo rodando. Então, por exemplo, a própria Microsoft está reformulando toda a sua modelo de licenciamento, está trabalhando em software como serviço, né? Então, na verdade, eles formatam um negócio, tu vai lá, compra e, digamos assim, compra uma solução fechada já, pronta, tu vai pagar mensalmente, então tu vai gerar receita recorrente para a empresa, né? Então, existe uma grande tendência nessa área de mudar para isso, né? Então, eu não vou mais comprar um produto fechado com um projeto grande, assim, que vai levar 2 anos num custo gigante. Então, isso vai... A tendência que está mostrando é que isso vai ser diluído mais, assim, eu vou comprar já coisas mais prontas, mais fechadas, assim. Isso também está fazendo com que a gente se reorganize, né? Porque a nossa estrutura hoje é para atender projetos, digamos assim, de média e grande escala. Claro, olhando para nós, né? Grande escala para nós. Mas, assim, a gente está vendo que essa tendência está mudando. Então, a gente está num processo de reestruturação da forma como a gente chega no cliente, como a gente vende o nosso serviço, né? Como o cliente nos contrata, como ele nos enxerga. Então, isso está mostrando que existe uma grande mudança nessa área, assim, que vai refletir em praticamente tudo que a gente utiliza hoje, seja o próprio Word, o Excel... E até para a gente entender um pouco, né? Eu sou um crítico muito contumaz, né? Eu digo que a área da informação, ela é extremamente dinâmica, mas ao mesmo tempo ela é conservadora. Você acabou de falar agora softwares que são praticamente os mesmos há 30 anos. O Word era o WordPerfect, o Excel era Lotus 123, a base de dados, a SQL que for, era DBase 234, sei lá. Quer dizer, na realidade, claro, evoluiu o processamento, mas a essência continua a mesma. Então, apesar de toda uma evolução que existe de um lado, existe um certo conservadorismo. É uma crítica. As pessoas são muito mais dinâmicas no uso da informação do que as próprias organizações. Elas são um pouco conservadoras. A tecnologia evolui, né? Mas, digamos assim, os processos, ou, por exemplo, o central, não, né? E falando da área de ensino, propriamente dito, que é, digamos assim, o nosso carro-chefe, o principal cliente que a gente tem como foco e a gente atende, né? Existe uma, digamos assim, uma incerteza no mercado quanto ao futuro, como vai funcionar a universidade, né? Então, quando essas novas gerações chegarem na universidade, será que a gente vai estar lá 4 horas sentado vendo um professor falar? Será que isso vai ser tudo de forma presencial ou não? Então... essa geração, ela costuma não prestar atenção muito tempo numa coisa, ela é muito multissensorial, né? Então precisa de mais elementos, assim, para conseguir a atenção. E, de certa forma, existe uma incerteza, assim, olhando a médio prazo, vamos dizer assim, do futuro desse mercado que a gente está situado, né? Então já existem, por exemplo, universidades americanas que estão testando novos modelos de ensino, né? Então, ele faz o aluno viajar, não tem mais disciplinas fixas, assim. Então, a questão é que o modelo de ensino que a gente está acostumado até hoje, que foi o que tu estudou, mesmo que eu estudei ainda, que ainda é aplicado hoje, né? A gente está percebendo que ele está se tornando insuficiente para, digamos assim, atender os anseios das novas gerações, né? Então, isso, além, não falando só da parte do mercado de sistemas em si, mas do mercado de educação, com certeza vai ter muita mudança aí nos próximos anos com relação a isso, né? E a gente tem que estar atento a isso, senão a gente vai ser atropelado, né? Bem, hoje conhecemos mais um pouco de mais uma organização daqui da região, né? Conversando com o Tafarel, Armando Tafarel Neto, presidente da Cooperativa de Soluções Livres Limitada, a Solis, aqui de Lajeado, e conhecendo um pouco mais sobre esse mercado digital, que sempre é um mercado que nos instiga e nos provoca. Tafarel, um último comentário para a gente se despedir dos nossos telespectadores. Bom, gostaria de agradecer o espaço aqui, agradecer ao Univates, em nome do senhor aqui, dizer que é um prazer estar aqui e fico à disposição para qualquer esclarecimento, tanto aqui como a nossa empresa está sempre aberta para alguém que quiser vir nos visitar. A gente está no Tecnovates, né? E-mail de contato da Solis? É contato@solis.com.br. S-O-L-I-S. sols.com.br. Bem simples. Beleza. Isso aí, pessoal. Obrigado. Uma boa noite a todos. Saúde e sucesso sempre. E até o nosso próximo programa de gestão. Até lá.